muito errada do que é obra missionária. E a gente vai alinhar esses pontos hoje. Missões, gente, quando a gente olha para a igreja, quando a gente olha para essa igreja aqui que vocês estão vendo, essa igreja, o DNA dela é missionário. Os mais antigos aí, Ariane, Fábio, vão lembrar disso, quando era lá no terraço, depois a gente veio para cá, e eu me lembro que teve um tempo que essa igreja, ela cumpria muito bem aquele texto que Jesus fala bem assim: e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sabe por quê? Porque essa igreja, ela estava envolvida aqui com missões urbanas, ela estava envolvida com missões mundiais, ela estava envolvida com missões nacionais. Era gente no Timor-Leste, era gente na África, era gente em Portugal, era gente no Sertão, era gente em Pernambuco, era gente no Ceará, ao mesmo tempo. E isso aqui era vibrante. Isso aqui fazia o nosso coração pulsar. Porque a gente tinha alegria. O culto de missões aqui era uma festa. Era uma festa, porque não era só uma ideia de um departamento. Missões corria no sangue de cada pessoa que estava sentada aí, na cadeira. Ninguém era leigo quando se tratava de missões. Ninguém. Todo mundo se envolvia. Seja as crianças de 3 anos, sejam os mais velhos. Todo mundo era envolvido com missões. Brilhava os olhos, pulsava o coração. Teve um grupo, no ano de 2007, que eu estava grávida de Axa, um grupo de 15 pessoas saíram daqui e foram de Topic até Trindade. Lembra, Isaac? Você estava? Foi, né? Ele foi motorista. Tão jovem. Alguns anos atrás, quando eles saíram de Trindade, eu pari. Eu fui internada. E aí, tudo, e era com muita alegria, a gente achava, tanto que o pessoal de Petrolina ficou impressionado, que eles pensaram que ia encontrar um grupo cansado, desmotivado. Foram mais de 24 horas, eram 2 dias, a gente matou pique, igual um monte de sardinha enlatada. 15 pessoas numa topique. Chegaram lá gritando, acordando todo mundo, vibrando, porque eles estavam no sertão. Saíram daqui, foram para lá, esse pessoal não é normal. Ficaram, acho que uns 10 dias, uma semana? 10 dias. 10 dias. Indo para a feira, evangelizando, indo para o interior do interior, tudo vibrando. Oi? Era o evento da cidade, eles lá. Pediram até autógrafo, não foi? Pediram até autógrafo a eles. Os jovenzinhos aí ficaram todo. Nunca foram tão bonitos assim. Todo mundo pedia autógrafo. E era uma alegria. Não era sacrifício. Era prazeroso o envolvimento com a obra de Deus. Quando eu me converti em 99, um ano depois eu fui para o seminário. 1 ano e meio depois. Em 2002, essa igreja resolveu me adotar como missionário, no hall de missionários deles. Eu me tornei membro daqui em 2003, no meu estágio. E aí, quando eu me formei em 2004, eu recebi um convite para eu e Márcio, que na verdade, Márcio, a gente era da mesma turma, 4 anos, a gente estudou em seminário interno, seminário missiológico, e a nossa grande, não era dificuldade, mas nosso grande medo, quando a gente começou a se interessar um pelo outro, era saber para onde o outro foi chamado. Porque se ele não foi chamado, né, Nadson? Porque se ele não foi chamado para o mesmo lugar que Deus me chamou, a gente nem conversava. Era o grande segredo, era o grande dia, um revelar para o outro para onde Deus o chamou.
E aí, quando, né, a gente conversando, ele disse que era para o sertão, e eu também falei que era para o sertão, a gente, graças a Deus, confirmou. 4 meses depois a gente casou, porque crente pode namorar tanto tempo assim também não. Não tinha motivo, não. E aí a gente casou, e quando a gente casou, a gente recebeu um convite do pastor Darlan para a gente plantar uma igreja. O pastor Darlan até contou o testemunho aqui, que era para recomeçar um trabalho que tinha fechado acho que 3 vezes. Foi bem difícil, mas a gente nem sentia essa dificuldade toda, porque tudo era tão novo e tão gostoso. E aí, quando a gente recebeu o convite, quando a gente voltou, eu tinha pedido uma reunião com o pastor Sidraque, eu nunca me esqueço. E aí eu falei assim, pastor, a gente recebeu um convite da igreja presbiteriana, e o senhor fica muito tranquilo em parar de nos ofertar, porque vai ser difícil explicar para os irmãos que vocês estão apoiando, uma igreja está apoiando uma outra denominação. E era naquele escritório dele ali, ele falou assim, Paulo e Márcio, a gente não apoia placas. Porque no reino de Deus não existe placas. Existem vidas. No reino de Deus, eu não vou apoiar uma obra para ter uma placa, para ter esse orgulho. Eu vou apoiar o reino de Deus, que o reino de Deus cresça. Que o reino de Deus cresça. E aí eu perguntei a ele assim, mas os irmãos não vão achar ruim, não vão te questionar? Ele falou bem assim, se eles entenderem que eu sou um homem de Deus, não. E realmente, nunca questionaram, eu sempre fui tratada aqui como a missionária da igreja. Os 13 anos que eu estive no campo, foi a missionária, depois a família missionária, depois a filha dos missionários. Nunca fui tratada como menos que isso. E o pastor Sidraque falou outra coisa para mim naquele dia. Ele falou o seguinte, a quem todo mundo cobra, Paula, para a gente ter um lugar próprio, para a gente ter um prédio nosso. Mas se eu tiver que escolher entre a obra missionária e paredes, a obra missionária não vai parar. Se eu tiver que escolher o investimento entre parede, tijolo e cimento, e o avanço do reino de Deus, o reino de Deus não vai parar. Eu nunca vou escolher parede. E assim é até hoje. Então, essa visão é uma visão de Deus, inquestionavelmente de Deus. Porque a gente não vê isso. E a obra missionária está no DNA dessa igreja. Essa igreja, ela não surgiu de uma divisão, ela não surgiu de um empeno com uma outra igreja, de um racha. Essa igreja nasceu porque uma professora do ensino infantil resolveu evangelizar seus alunos e a família de seus alunos, e as pessoas começaram a se converter e se reunir, e a igreja nasceu assim. Tem como não ser missionária essa igreja? Tem como essa igreja não ser missionária? A igreja nasceu do evangelismo. A igreja nasceu de evangelismo, de missões, da vontade de fazer discípulos. A igreja nasceu diante desse propósito. Não nasceu de nenhum racha, de nenhuma divisão, de nenhum contratempo, de nenhuma animosidade, de nenhuma maledicência. A igreja nasceu do evangelismo. A igreja nasceu porque uma professora resolveu evangelizar seus alunos. Tem mais missionário do que isso? Se isso não corre nas nossas veias, tem como não ser missionário? Não tem. Isso está no nosso raio-x, a nossa história. Isso está no nosso DNA. Está no nosso DNA.